Talvez uma das maiores dificuldades encontradas pelos engenheiros eletricistas e profissionais da área elétrica é quando é solicitado para um projeto de medição coletivo, ou quando é solicitado em um próprio projeto elétrico, montar um quadro de cargas elétricas profissional. E nesse vídeo de hoje você vai aprender a montar esse quadro a partir, obviamente, de uma planta que você recebeu, de um arquiteto, de um engenheiro civil, ou até mesmo de um projeto elétrico que você fez. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é demanda, a gente vai conversar sobre dimensionamento, e a gente vai conversar sobre condutores. Todas essas informações são importantes para que você entenda, né, todas essas aplicações. Ives, então como é que eu saio daqui, né, dessa situação aqui, dessa configuração? Eu vou pegar especificamente, isso aqui é uma planta muito grande, mas eu vou pegar aqui essa região aqui que é a conveniência, tá? Eu vou estar pegando aqui as cargas da conveniência para a gente poder analisar, tá? Então a gente vai pegar essas cargas dessa conveniência e a partir das cargas da conveniência a gente vai chegar justamente a um quadro de cargas que vai ter todas as informações como esse quadro de cargas aqui que você está podendo ver, né? Com todas as informações de iluminação e com todos os circuitos, né? Então, Ives, para que essa informação é importante? Isso é importante porque se você tem só isso aqui é um desenho técnico. Ah, então, um cadista, um desenhista, ele consegue fazer essas informações considerando instalação elétrica de baixa tensão. Se você quer se diferenciar no mercado e faturar muito mais, você precisa saber fazer dimensionamentos. Dá para você fazer subestação aérea, subestação abrigada, você precisa saber fazer esses cálculos de dimensionamento. Então, veja, a primeira informação que eu procuro saber, né, é quantos circuitos eu tenho nessa minha situação aqui. Então eu vejo que eu tenho dois circuitos aqui de iluminação, né? Ó, eu estou vendo aqui que o circuito um alimenta essa parte interna e o circuito 2 alimenta essa parte externa. Então já vou lá no meu quadro de cargas e coloco essa informação. Ó, circuito um alimentação parte interna, dá uma grifada aqui, e circuito 2 ele alimenta a parte externa. Veja que essa configuração aqui, obviamente, é para um circuito trifásico, né, uma medição trifásica. E aí, para a gente poder dimensionar essa medição, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, tá essa iluminação. Depois eu vou ver o que é o circuito 3. O circuito 3, eu observo, ó, ele faz parte de um conjunto de tomadas que estão presentes aqui, né? Tomadas de uso geral. Então, eu vou aqui e coloco tomadas. Então, esse daqui é o meu circuito 3. Já o meu circuito 4, que é meu circuito 4? Meu circuito 4, ó, se você notar, ele está condicionado aqui, ó, nas tomadas do balcão, né? Então tem um balcão aqui, né? Configurando o nosso posto de combustível. E aqui eu vou colocar tomadas do balcão. Coloquei essa informação, veja que eu estou colocando um em cada fase. Já já a gente fala um pouquinho sobre balanceamento de fase. E aqui eu tenho duas máquinas de ar-condicionado sendo representadas por essas tomadas altas. Veja que em um chega o circuito 5 e em outro ar-condicionado chega o circuito 6. Então vou lá e coloco o ar-condicionado 1 e ar-condicionado 2. Essas informações são as informações essenciais para eu começar. Então, de posse na minha planta, né, eu vou lá e configuro justamente essa visualização. Eu vou olhando os pontos na planta e a partir disso eu vou colocando. Ah, quantas luminárias eu tenho ali, né, no meu circuito 1, quantas luminárias eu tenho no circuito 2, de quanto ao dimensionamento das tomadas, seguindo, né, aquela NBR que a gente tanto conhece, que é a NBR 5410, né, a NBR de instalações de baixa tensão. Ives, e aí, o que é que eu preciso fazer? Bom, para você fazer esse dimensionamento aqui, você vai fazer o seguinte: você vai colocar todos esses dados aqui, ó. Veja que eu dividi em lâmpadas, dividi em tomadas de uso geral e dividi em tomadas de uso específico, tá? Veja que eu coloquei aqui os valores das lâmpadas, né? A quantidade de watts que ela tem e o seu quantitativo para cada circuito. A mesma coisa eu fiz para tubos. Ives, eu não preciso colocar aí tomada de 400 amperes, 200 amperes por conta da NBR 5419. Veja. 54, ou a 5410, desculpa, tá? 5419 é da SPDA. Veja, para as locais comerciais, né? A norma 5410 ela é voltada para instalação de baixa tensão em locais residenciais. Nós estamos lidando de uma situação de um local não residencial.
Então, é importante você frise isso para que você não faça dimensionamentos incorretos. O pessoal fala, na área molhada, por exemplo, da cozinha, eu tenho que colocar nas primeiras 3 tomadas 600 VA. Turma, isso aí é para residencial. A gente está falando aqui de uma situação comercial, que é o que você, de fato, vai conseguir pegar na sua maioria das situações. Né? Na residencial, você segue fielmente a 5410. E aí, né, obviamente, para fazer os comerciais, você se baseia nela, mas não é obrigado você seguir ela, já que ela é voltada para os residenciais. Ives, então aí o que é que eu tenho nessa situação? Fiz os cálculos aqui eu cheguei nos valores de potência para cada circuito, beleza? Chegando nesse valor de potência para cada circuito, eu dividi por esses valores por 0,92. Ives, por que você dividiu por 0,92, né? Eu dividi por 0,92 justamente porque é o fator de potência, tá? É o fator de potência aí que eu tenho desejado nessa situação. Ives, então aí por ser o valor do fator de potência, a gente calcula esse valor aí em VA. Tá? Aqui tem um dimensionamento por fase, a gente não vai focar tanto isso nesse vídeo, quem sabe trazer em próximos vídeos. Aqui tem a tensão nominal e aqui tem a corrente, né? As tensões são todos equipamentos monofásicos e as correntes vai ser nada mais do que a potência, que eu estou utilizando aqui, dividido pela tensão, né? E aí eu chego na corrente elétrica, coloco uma corrente transitória com a margem de 25%, para que a gente tenha aí um fator aí de correção para ser ajustado, e a partir disso faz o dimensionamento dos condutores. Preste atenção, via de regra, para facilitar. Ives, eu vou lá na tabela da 5410, é lá que eu vou ter informação da capacidade de condução de corrente de cada cabo. Tá? Isso não é regra, mas acontece muitas vezes em instalações da gente utilizar 1,5 para as iluminações. Observe que isso acontece aqui, porque o cabo de 1,5 ele consegue conduzir essas correntes da iluminação que são relativamente baixas e a gente utiliza para as tomadas geralmente um fio de 2,5, salvo engano, uma instalação específica, um equipamento específico. E aí você trabalha com isso. Nesses nossos cálculos, o cabo de 2,5, ele suporta também a corrente do nosso ar-condicionado, que foi dimensionado, um ar-condicionado de 900 watts, tá? Então, todas essas dimensões aqui a gente consegue fazer. A partir disso, tem gente que prefere colocar a iluminação 10 amperes. Nas minhas práticas de projeto, eu sempre coloco 16, até porque o cabo suporta uma corrente maior do que isso, instalado na alvenaria, obviamente, aquela situação toda. E aqui para os outros eu coloco um cabo de 20. Então toda essa contextualização mostra para você ferramentas essenciais para que você forme o seu quadro de cargas. Ives, mas aí eu vou precisar calcular, eu vou precisar dimensionar o meu disjuntor geral, eu vou precisar fazer esses dimensionamentos. E aí, como é que eu faço esses dimensionamentos? Bom, aí você tem que estar de posse da norma da concessionária, tá? No nosso caso aqui, a nossa concessionária é a Energisa. Aí você vai baixar a NDU 001. Deixa eu dar um aqui. Você vai baixar aqui, ó, NDU 001, fornecimento de energia elétrica e edificações individuais ou agrupadas até 3 unidades consumidoras. A gente está considerando aqui isso aqui como uma unidade individual, beleza? Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui e a gente vai analisar essas informações. O que é que eu vou olhar lá na minha tabela? Ives, tem aqui fatores de demanda, né? O que danados são fatores de demanda? Aí eu vou tentar te explicar de uma forma bem simples, de uma forma bem objetiva e fácil de que você consiga entender a diferença de demanda e potência. Potência é a potência de todos os equipamentos. Então, vou pegar, por exemplo, aqui o meu estúdio. Eu estou com 3 lâmpadas ligadas, eu estou com uma câmera, eu estou com um computador, mas existem outras coisas aqui dentro do estúdio que não estão ligadas. Tá? Tem algumas lâmpadas que não estão ligadas, tem algumas tomadas que estão aqui e eu não estou funcionando, né? Não estou utilizando elas, mas essas tomadas elas estão dentro do cálculo de potência. Ives, então o que é potência? A potência total nada mais é do que a soma das potências de todos os equipamentos. Se você for fazer dimensionamento em cima de potência, você vai ter valores para disjuntores e valores de correntes altíssimos. Então, as concessionárias de energia fornecem para a gente as informações que são o que nós chamamos de demandas ou fatores de demandas. Ives, o que é que seriam esses fatores de demanda? Seriam fatores de utilização dessa energia. Então, veja, por exemplo, eu comentei com você
que aqui no meu estúdio tem vários equipamentos ligados, mas eu não estou usando todos eles. Então a concessionária ela tem esses fatores. A IVE está utilizando quantos por cento da capacidade energética do circuito dele? Ah, ele está utilizando 86%. Ele está utilizando 90%. E a partir disso elas conseguem, atualizam esses fatores de demanda anualmente, assim que eles atualizam a norma. E a partir disso eu vou ter um valor de potência previsto. Tá? E isso quer dizer que você não pode ligar tudo de uma vez? Não posso. Posso ligar tudo de uma vez. Mas dificilmente eu vou estar utilizando esses equipamentos todos de uma vez, tá? Então a gente vai na norma, a gente busca na norma aqui, ó, norma da Energisa, tá? A NDU 001, e aí eu vou procurar esses fatores, né, de demanda, tá? Vamos começar aqui com os fatores de demanda para iluminação e pequenos aparelhos. Bom, a situação que eu estou lidando aqui é com uma conveniência. Então, essa conveniência ela é uma loja ou ela é algo similar. Então, eu já grifo aqui, loja ou similar. Então, na tabela 3 da NDU 001, eu procuro lá, fatores de demanda para iluminação em pequenos aparelhos. Qual é aí? 0,86%. Ou seja, quer dizer que a minha loja aqui, de toda essa potência, de todo esse quadro que eu estou utilizando aqui, ó, circuito 1, 2, 3 e 4, que são esses circuitos aqui, eu só estou utilizando, né? Eu só estou utilizando 86%. Então, Ives, o que é que você fez? Eu vou até apagar aqui os valores de demanda para depois você não pensar. O que é que está sendo aqui esse cara aqui, esse total, né, que você colocou? Esse total aqui, ele nada mais é do que a soma das potências, tá? Como aqui a instalação pequena, não vai dar tão distante a demanda, certo? Não vai dar tão distante a demanda, mas em alguns casos, principalmente quando você faz dimensionamento para condomínios, que aí você já tem que procurar olhar em DEU 003, que é mais de 3 unidades agrupadas, tá? Mas aqui nesse caso a gente olha de forma separada. Como é que eu faço esse cálculo? Bom, eu vou pegar, né? Então, igual, vou pegar aqui, né? E somar, né? Então, vou somar primeiro aquilo que é iluminação e tomada. Circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4. E vou pegar isso daí e multiplicar. Deixa eu dar até um zoom aqui para vocês acompanharem melhor. Aqui para vocês acompanharem melhor. Vai ficar melhor. Então, eu vou pegar e vou somar, ó, soma esses valores aqui até o circuito 4. Circuito 4 e vou multiplicar por 0,86. Ah, Ives, então quer dizer que a demanda aí do cara é 1871 watts? Peraí, eu só fiz para o circuito 1, 2, 3, 4. Tem um circuito 5, 6. Quem é o circuito 5, 6? Ar-condicionado. Ives, lá na norma, ele estava dizendo o quê? Ele estava dizendo que é para iluminação em pequenos aparelhos. Ar-condicionado é pequeno aparelho? Não. Ar-condicionado não é um pequeno aparelho. Então, não está aqui nessa tabela. Então, sigo para a próxima tabela. Fatores de demanda para aparelhos de aquecimento de água, chuveiro elétrico, torneira elétrica. É o nosso caso? Não. Próximo. Fatores de demanda para secadores de roupa, máquina de lavar louça, forno micro-ondas e hidromassagem. É o nosso caso? Não. Próximo. Fatores de demanda para fogos elétricos e fornos elétricos. Também não. Características de aparelhos de ar-condicionado tipo janela e split. É aquele das características, mas ele não dá para mim o fator de demanda. Se eu descer, aí ele desce. Fatores de demanda para aparelhos de ar-condicionado residencial. Ives, então a tabela 8, tá cheia, encontrei ela. Opa! Essa instalação é instalação de quê? Instalação de uma conveniência. Cuidado para não se confundir nesses fatores de demanda, se o projeto ser reprovado na Energisa por conta de uma coisa dessa. Ou em outra concessionária que você estiver trabalhando. Então veja só, a minha carga não é residencial, a minha carga é uma carga não residencial. Tá, aí ele me dá aqui, ó, o fator de demanda para aparelhos de ar-condicionado não residencial. Qual é a quantidade de número de aparelhos? Bom, lá no meu quadro, eu verifico que eu tenho 2 aparelhos, eu tenho um disjuntor para cada, um circuito individual para cada. E cada um deles tem 900 watts. Então, ele me diz aqui, de acordo com a norma, que eu vou ter essa situação de 1 até 10, eu preciso usar o valor de 100%. Então, o que eu preciso fazer é pegar aquele valor que eu já tinha, que era 1.700 e tananã, e somar mais esse cara,
e mais esse cara. Então veja, quanto é que deu a minha demanda? Minha demanda, ela deu aqui 3.671. Mais ou menos aí, né? Você tem 305 watts de diferença. Ah, Ives, mas é pouco. Mas quando você para analisar, justamente, quando você vai pegar uma grande quantidade de edificações, quando você vai dimensionar uma subestação aérea, quando você vai fazer essa parte média barra média tensão, né? O pessoal da engenharia sempre fala muito, média alta tensão, né? Então, quando você pega isso daí, esses cálculos desses quadros, eles são importantes. Ives, eu vou fazer um dimensionamento de enfim, várias lojas. Você precisa analisar o dimensionamento para cada loja, para poder você fazer o cálculo de demanda individual para cada loja, mas você também precisa fazer o cálculo de dimensionamento total. Por exemplo, se em cada loja eu tiver um ar-condicionado e eu tenho 20 lojas, quer dizer que no final eu tenho 20 ar-condicionados. Então, no meu quadro geral ali, no meu cálculo de demanda final, eu preciso colocar o total. E não é só pegar os valores individuais e sair somando, não. Isso é um erro muito comum que a turma tem. Bom, esse vídeo aí foi um primeiro vídeo de uma série. A gente tá falando um pouquinho sobre instalações elétricas. Se eu te ajudei de alguma forma, se tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de conteúdo, eu peço que você deixe aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, me seguir no Instagram, Ives Dantas. Não tem dificuldade, todo dia a gente tá colocando lá conteúdos diários da engenharia elétrica. Beleza? Um grande abraço. A gente se encontra então no nosso próximo vídeo.